paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje é uma noite especial. No dia 31 de outubro, nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. Mas, em pleno século XXI, muitos desconhecem o significado da Reforma Protestante e a sua importância para a nossa vida e para a Igreja Cristã Evangélica. Ainda no século XVI, diversos teólogos se opuseram às ideias preconizadas pela igreja oficial daqueles dias, que era a Igreja Católica Romana, que dominava todo o mundo. E a Reforma Protestante foi um chamado de volta ao cristianismo bíblico, para reconhecer que a autoridade em todos os assuntos, tanto para a igreja quanto para os crentes, é apenas a palavra de Deus. E que o homem pecador é reconciliado com Deus apenas pela fé em Cristo. Isso foi aquilo que ensejou, que motivou a Reforma Protestante, porque naqueles dias a igreja oficial ia numa outra direção. O protestantismo rejeitou as reivindicações fundamentais da Igreja Católica, incluindo aí a sucessão apostólica, a infalibilidade atribuída ao Papa, bem como a tradição da Igreja. Depois dos anos iniciais da Reforma, surgiu a articulação de 5 pontos essenciais da doutrina, conhecidos como as 5 solas, que são 5 declarações em latim e que servem como um resumo das crenças fundamentais que separam o protestantismo do catolicismo romano. As 5 solas afirmam que os cristãos são salvos apenas pela graça, apenas pela fé, apenas em Cristo, como revelado apenas nas Escrituras e somente para a glória de Deus. Hoje, nós estaremos iniciando uma nova série, as 5 solas. E esperamos que durante todo o mês de novembro, você possa acompanhar essas ministrações, quer seja de forma presencial, quer seja através do nosso canal no YouTube. E eu quero aproveitá-lo para convidá-la a se inscrever em nosso canal, acionar lá o sininho para ser informado de novas postagens, deixar o seu like, fazer os seus comentários e principalmente compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Nós iniciaremos a nossa série hoje com o tema Sola Gratia, somente a graça. E quando os reformadores usaram essa frase, Sola Gratia, eles insistiam que Deus salva os pecadores baseados apenas na graça divina. A ideia não era nada de novo, porque nas Sagradas Escrituras é isso que o Espírito Santo vai revelar através dos escritos dos apóstolos. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, e aí eu quero convidá-lo a acompanhar essa leitura da palavra de Deus, o apóstolo Paulo deixa claro o seu ponto de vista. Ele diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto, ou seja, a fé não vem de vocês, é dom de Deus. Enquanto os reformadores protestavam contra a venda de indulgências, as indulgências eram uma forma da Igreja Católica arrecadar fundos para a construção, da sede lá em Roma. E as indulgências eram papéis dados pelo Papa para, de alguma forma, abater os seus pecados. Ou seja, você teria, ao comprar uma indulgência, uma condição de melhorar a sua chegada no céu. Então você foi um pecador, e aí você iria para o purgatório. Então, para você ter uma passagem rápida, os seus familiares comprariam indulgências, porque aquelas indulgências levariam os santos a orarem por você e garantiriam um acesso mais rápido, sem ter que purgar, sem ter que sofrer muito no purgatório para chegar lá no céu. O purgatório foi uma doutrina criada pela Igreja Católica. E nesse período, havia então a venda das indulgências. E os reformadores combatem esse tipo de ensino, de falso ensino. Bem como outras várias práticas da Igreja Católica Romana,
como essa que está para acontecer no dia de amanhã, de se orar pelos mortos, de se interceder por aqueles que já morreram, como que tentando amenizar a sua situação, através das orações e pagamentos de promessas. E é claro, queridos, a motivação dos reformadores na sola gratia era apontar não para baixo, não para o homem, mas para cima, para Deus, e enfatizar de que Deus salva os pecadores por sua graça, e qualquer coisa adicionada à graça de Deus não é mais graça. Na verdade, tudo que se adiciona à graça é desgraça. Quando usamos o termo somente a graça, o que queremos dizer é que a nossa salvação da ira de Deus, vocês sabem que devido ao nosso pecado, a ira de Deus recai sobre nós. E se não fosse a graça do Senhor em nos alcançar com o seu perdão através do sacrifício vicário de Jesus, nós estaríamos condenados ao inferno. Mas não somente isso, a graça de Deus nos livra da condenação do inferno. E é por causa de algo bom em Deus e não por causa de nada bom em nós que nós somos salvos. Essas palavras, queridos, nos ensinam duas verdades importantes. Primeiro, graça significa que há algo bom em Deus. Há algo que é bom somente em Deus. E segundo, graça significa que não há nada de bom em nós. E aí quando a gente coloca essa expressão nada de bom, não quer dizer que nós não possamos ter atitudes boas, termos boas ações, realizarmos coisas positivas, mas é no sentido do bom moral, do bem moral, que todos nós estamos manchados pelo pecado. É por isso que o Senhor fala que bom, né, quando ele é interpelado por aquele jovem rico e fala acerca de Jesus ser bom, e ele vai e diz, bom somente Deus, no sentido de que essa marca da bondade é uma marca exclusiva do Senhor. Tudo o que acreditamos sobre a graça de Deus pode ser compreendida nessas duas declarações. Deus é totalmente bom e o homem é totalmente mau. A segunda declaração que muitos de nós, secretamente nós duvidamos, de que nós somos maus. Alguém pode até dizer assim, ah pastor, mas isso é muito forte, isso é muito duro, isso é muito crítico, é muito negativo. Como nós podemos dizer que não há nada de bom em nós? Todas as pessoas boas vão para o céu? Se você tem problema com esse conceito, o conceito da maldade do homem, tenha certeza de que você não está sozinho. Em uma pesquisa realizada entre cristãos evangélicos, 84% desses cristãos concordam com a afirmação de que quando se trata da salvação, Deus ajuda aqueles que cedo madrugam, né? Ou seja, Deus vai ajudar a quem está fazendo certo. Deus está como que obrigado a corresponder à sua atitude positiva. Na mesma pesquisa, 49%, e aqui é importante que se diga que não é a totalização, a pessoa podia ter mais de uma opinião. 49% concordaram que há outras formas de chegar a Deus, além de Jesus Cristo. E isso é muito comum até mesmo entre cristãos, de achar que há outro caminho que não Jesus. Jesus não vai condenar, né, os índios lá da Amazônia, porque eles nunca ouviram Jesus. Vai que Jesus dá um jeitinho para que eles que foram adoradores do sol, da selva, encontrem ali uma saída. Outros vão dizer assim, os budistas que nunca ouviram falar em Jesus, só se curvaram diante de Buda, vai ver que tem um Budia, vai ver que existe uma saída qualquer para, né, os budistas, e assim vai. E 34% dos evangélicos disseram sim à proposta de que todas as pessoas vão para o céu. Deus é paizão, Deus não vai condenar ninguém. Há muitos que estão embarcando nessa no nosso meio, né? A turma aí que está abraçando o liberalismo teológico vai nessa onda. Não, essa coisa aí de que vai ter céu e inferno, que Deus vai condenar e tal, isso é história da carochinha. Todo mundo vai para o céu. Engano. Infelizmente, muitos estão seguindo aí nesse caminho. Mas quando a gente vai lá em Romanos, capítulo 3, verso 12, capítulo 3, versos 10 a 12, digo melhor, está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Parece duro,
mas é o Espírito Santo mostrando a realidade de todo homem. As palavras não podem ser evitadas. Nenhum justo, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, ninguém que faça o bem. Essa é a realidade do homem. É o que a gente chama de depravação. O homem é um ser depravado, espiritualmente e fisicamente. E para que não entendamos mal, 2 vezes nessa passagem é dito, não há nenhum sequer. Ou seja, Paulo, o autor dessa carta, inspirado pelo Espírito Santo, não cometeu um erro ao dizer que não havia nenhum sequer. É tanto que ele é redundante. Ele fortalece o seu ensino, dizendo duplamente, não há nenhum sequer. Você pode não concordar com essas palavras, mas pelo menos você deve admitir que o apóstolo Paulo é cristalino na sua acusação. Você pode não aceitar o que o apóstolo Paulo está dizendo. Você pode até rasgar esse versículo da sua Bíblia, para não ter que se confrontar com ele novamente. Mas o Espírito Santo vai continuar dizendo que não há nenhum sequer. O que significa então a doutrina da sola gratia? Somente a graça. Às vezes, queridos, nós definimos graça como favor imerecido de Deus. Ou seja, é algo que Deus tem que nós não merecemos e que Ele nos dá gratuitamente. A graça de Deus é aquela que faz com que Ele alcance os pecadores culpados que merecem a morte e o inferno, e sejam limpos pela sua bondade sobre eles. Isso é graça. Aquilo que seria motivo de condenação, aquilo que seria motivo de sermos lançados no inferno, gratuitamente o Senhor nos alcança com a sua graça, com o seu perdão e com a sua misericórdia. Graça significa, em primeiro lugar, que a salvação começa em Deus e não no homem. É Deus que toma a iniciativa. É Ele que dá o primeiro passo. Eu os amei primeiro. Antes de nós amarmos a Deus, Deus já nos amava. Se Deus não fizesse o primeiro movimento, você nunca faria qualquer movimento na direção de Deus. Alguns acham que graça significa fazermos a nossa parte e Deus fazer a parte dele. Porém, queridos, mesmo sendo um pensamento muito comum em nossos dias, nós gostamos de mostrar que isso é uma mentira. Isso é um engano. Nós gostamos de achar que temos parcela na nossa salvação, porque nós gostamos de lidar com as coisas ao nosso redor. Achar que nós somos fortes, que temos confiança ilimitada em nossa própria habilidade. E estamos simplesmente nos enganando. Graça significa que nós devemos tudo a Deus. Mas se alguém perguntar, pastor, eu não tenho nenhum papel a desempenhar? E essa pergunta me lembra uma história do falecido pastor Ironside. Em um de seus sermões, ele falou sobre um homem que se levantou em um culto de domingo à noite para dar o seu testemunho. E o seu testemunho era exatamente sobre a graça de Deus que tinha operado na sua vida. E durante o seu testemunho, ele evidenciou a graça de Deus em alcançá-lo, em perdoá-lo. Depois que ele terminou, uma outra pessoa que também assistiu o seu testemunho veio até ele com um comentário. Você disse muito sobre a parte de Deus em sua salvação. Você evidenciou muito o que Deus fez para salvá-lo. E por que você não disse nada sobre a sua parte, sobre o que você fez? Aquele homem que dera o seu testemunho parou por um momento e disse, por favor, perdoe-me. A minha parte, realmente eu esqueci de falar. A minha parte era fugir de Deus o mais rápido que eu podia. Eu continuei correndo até que Ele finalmente me alcançou. Essa é a realidade do homem, queridos. Nós não queremos nada com Deus. Nós fugimos de Deus até o dia que o Senhor nos envolve com laços de amor e nos traz a sua presença. Essa é a condição do homem pecador. Se duvidar, na verdade, das minhas palavras, se você não acreditar no que eu estou dizendo, considere o que as Escrituras dizem sobre a verdadeira condição humana. Veja, lá em Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Nós estávamos tão mortos que somente Deus podia nos tornar vivos. Lá em 2 Coríntios 4:4,
O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós éramos tão cegos que somente Deus poderia nos dar visão. Salmo 51:5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Queridos, nós somos tão pecadores que somente Deus pode nos perdoar. Ezequiel 36:26, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Nós éramos tão maus que somente Deus poderia nos fazer bons. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estávamos tão perdidos que somente Deus poderia nos salvar. Jeremias 13:23, vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal, nós somos tão indefesos que somente Deus poderia nos mudar. Essa é a realidade de todo pecador que não conhece a Cristo. Ou seja, são pecadores, estão perdidos, são indefesos, desesperançados, condenados e malditos. Essa era a nossa realidade antes de Cristo. É por isso que nós só podemos agradecer. Nada em nós vale a pena salvar. Não são os meus bons olhos, ou belos olhos, que levaram Jesus a morrer na cruz por mim. Não é a minha vasta cabeleira, no tempo da minha juventude, que levou Jesus a morrer por mim. Se Deus não fizer algo para nos ajudar, estamos em apuros. Esta é a verdadeira condição de cada homem e cada mulher nascido neste planeta. Não há nenhum justo sequer. E o que é que a Bíblia vai nos mostrar acerca da importância da graça, da sola gratia nas nossas vidas e na igreja? A Bíblia, queridos, nos ensina que a graça de Deus é parte de seu caráter básico. Deus é gracioso e a raça humana é pecadora. A graça começa com Deus e vem descendo para o homem como um oceano poderoso. A graça nunca começa no homem, com o homem. Sempre começa com Deus, vem de quem Ele é e chega até nós, onde e como nós estamos. Então, aonde você se encontra, e talvez cada um aqui poderia testemunhar a realidade do seu encontro com Jesus. Talvez alguém pudesse dizer assim, pastor, Jesus me alcançou quando eu estava visitando uma igreja e ouvindo a palavra. Outros poderiam dizer assim, pastor, eu estava numa mesa de bar e alguém chegou para mim com um folheto, me entregou e aquele folheto mudou a minha vida. Outros poderiam dizer assim, pastor, a minha transformação aconteceu pelo testemunho da minha esposa. Cada um de nós poderia dar um testemunho de como foi alcançado pela graça de Deus. Mas fomos alcançados pela graça. É por isso que graça deve ser sempre gratuita. Se você tiver que pagar por ela, ou se você tiver que fazer qualquer coisa para ganhá-la ou merecer, ou mesmo se você tem que fazer algo mais tarde para provar que você realmente é merecedor, não é graça. Era isso que a reforma combateu. Porque na igreja católica, as pessoas achavam que poderiam, por exemplo, evitar passar, pelo purgatório e direto para o céu. Então, faziam doações para a igreja, para que ela pudesse, então, levantar orações e, com isso, ajudar a ir na passagem rápida. Outros, depois de mortos, tinham lá as orações, as velas que eram acendidas, intercessões que eram feitas por aquele morto, para que ele pudesse, com isso também, avançar logo pelo purgatório. E a igreja, então, combate tanto as questões presentes, quanto pós-morte. Graça é gratuita, não custa nada. É um presente de Deus. Imagina só que você está tendo uma vida totalmente irregular, alguém que está tendo uma vida libertina, uma vida cheia de promiscuidade, alguém que poderia ser dito assim, olha, isso aí é a ralé da sociedade, está à margem da sociedade. E aí Deus vai te dar um presente que você não merece. Você não merece, mas Ele gratuitamente te dá a salvação. Foi isso que Deus fez comigo. Deus me alcançou quando ainda estava nos meus pecados e delitos. Eu não precisei mudar.
para ser perdoado por Deus. Ele perdoou-me, e aí houve a mudança na minha vida. Não foi mérito meu, não foi o meu esforço que dobrou a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que me dobrou. É por isso que lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. E essa fé não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Essa fé que nasce nos nossos corações, para que possamos, ao ouvir a palavra de Deus, o seu chamado, atender esse chamado, é dado pelo próprio Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A graça, queridos, é a razão pela qual Jesus foi enviado ao mundo. É por isso que lá em João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor deixa a sua glória, para gratuitamente estender a sua mão em nossa direção, como o rei que estende o cetro, para que aquele possa se apresentar diante dele. Assim também, o cetro do Rei Jesus foi inclinado na sua direção, na minha direção, para que pudéssemos adentrar o Santo dos Santos. Isso faz toda a diferença. Nunca cometa o erro de pensar que Deus era de alguma forma obrigado a enviar Jesus a este mundo. A única obrigação que Deus tem é agir de acordo com a sua própria natureza. É por isso que ainda lá no paraíso, depois do pecado do primeiro casal, o Senhor traz aquela palavra profética, quando Ele diz que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. É tanto que quando Eva tem seu filho Abel, imaginava que ele seria aquele que pisaria a cabeça da serpente e encerraria aquela história de fracasso, de derrota, que aquele primeiro casal acabou assumindo quando desobedeceu a Deus. E aí, a gente sabe a história: Caim mata Abel, e aí vem um novo filho, e é lançado então sobre o filho a esperança de que ele seria a herança. Até que um dia, a herança da mulher, a semente da mulher, veio a este mundo. O Deus vivo se encarnou e alcançou aquilo que nenhum outro homem jamais poderia fazê-lo: morrer na cruz para nos dar salvação. Qual a diferença da sola graça na nossa vida, na igreja? E aí eu queria que nós considerássemos 5 implicações da graça de Deus. A primeira delas é que a graça de Deus destrói toda a autoconfiança humana. Nós somos uma sociedade soberba, altiva, cheio de autoconfiança. Hoje em dia ouvimos muita coisa nos círculos cristãos sobre autoestima. E se há uma coisa que dá ibope, são aqueles pregadores que gostam de dar aquelas palavras de autoajuda. Olha, o público fica assim encorajado. E eu posso dizer a vocês que no sentido bíblico mais profundo, não existe tal coisa de autoestima ou autoconfiança. Em vez disso, a Bíblia nos ensina a ter Deus-estima, a ter confiança em Deus. Na verdade, eu diria que além de Deus, não há um terreno firme para que nós possamos andar. Tudo é areia movediça. Os mais jovens não sabem disso, mas passava um filme no passado, meu Deus, no passado peguei pesado, alguns anos atrás, que era o Tarzan, né? E lá naquela selva do Tarzan sempre tinha a história da areia movediça, né? De repente estava lá Tarzan, ou então alguém correndo e caía na areia movediça, ia afundando, e a gente assistindo ao filme ficava desesperado. Pronto, agora o Tarzan vai morrer, né? Aí chegava a Chita era uma macaca inteligente, conseguia trazer lá um cipó, e lá estava o Tarzan segurando o cipó e saindo da areia movediça. Mas a areia movediça é isso, queridos, é um solo aonde você não consegue permanecer em pé. Eu tive a oportunidade alguns anos atrás de ir a Jericoacoara, e a gente faz uma travessia para ir a uma das lagoas, e tem um trecho lá que é necessário que você vá com um guia, porque é como se fosse areia movediça, a terra afunda mesmo, e é muito difícil sair, porque não tem tração, mesmo um carro tracionado não sai, a não ser que seja rebocado, puxado daquele local.
Às vezes, queridos, a nossa autoconfiança é como isso, é achar que a gente pode alguma coisa. Os livros de autoajuda, eles nos levam a pensar desse jeito. Olha, você pode, você consegue, você é o cara. Isso pode estar até ibope para o Roberto Carlos, mas fora disso não serve para nada. Fora de Jesus não há esperança e, portanto, não há terreno para a autoconfiança duradoura. Pode ser até que sirva por algum tempo. Pode ser que isso até te sirva de motivação, mas você vai afundar. Todos os outros terrenos são como areia movediça. Somente Jesus é a rocha aonde nós podemos nos erguer. A segunda coisa que nós aprendemos com Sola Gratia é que a graça de Deus nos liberta de ter que ganhar o favor de Deus. Porque Deus é gracioso, não temos que fazer coisas para torná-lo gracioso. Não temos que, de alguma forma, agradá-lo com bens, com oferendas. Assim aconteceu, por exemplo, entre os incas e os maias aqui na América. Como que querendo aplacar a ira de Deus, eles davam os bens, traziam as ofertas entre aquilo que eles conseguiam colher. E como às vezes não conseguiam apaziguar a ira dos deuses, porque acontecia lá problemas na natureza, com vulcões, com terremotos, eles começaram então a oferecer sacrifícios humanos. Isso acontecia aqui também no nosso país, entre os nossos índios. O nosso Deus não é assim. No passado, entre os povos pagãos, no tempo dos israelitas, na terra de Canaã, isso era comum também. Serem oferecidos os filhos aos deuses, para de alguma forma eles alcançarem êxito, vitória, frente aos seus inimigos. Querido, isso, saber que a graça de Deus nos liberta de ter que ganhar o favor de Deus, simplesmente porque nós esperamos pacificar Deus, achando que a nossa atitude vai dar paz a Deus para nos abençoar. Vamos fazer isso que nós vamos conseguir. A gente vê muito isso agora, Alguns assim, eu vou entrar na igreja de joelho, eu vou até o altar e dar a minha oferta. Isso vai trazer bênção na minha vida. O outro vai dizer, não, eu vou pegar o copo que o pastor beber água. E o que sobrar é água ungida. Eu quase que me entalo com a água ungida. Não adianta não, querido. O máximo que isso aqui é só beijo, como a gente diz. Não tem poder nenhum. Graças a Deus que eu estou bem da garganta. A graça significa que Deus nos ama eternamente e derrama a sua bondade sobre nós. Não há nada em nós que vai ser motivo de Deus derramar a sua graça. É por isso que a graça é gratuita. Terceiro, a graça nos permite servir a Deus sem medo. Muitas vezes, queridos, nos perguntamos se estamos orando o suficiente, se nós estamos testemunhando o suficiente, se estamos servindo a Deus o suficiente. A resposta, claro que não. Nunca vamos orar, nunca vamos ler a Bíblia, nunca vamos contribuir, nunca vamos fazer a obra de Deus o suficiente. Mas isso não quer dizer que não atingir um padrão que alguém crie, seja motivo para que nós nos desesperemos. Eu lembro que teve um período na minha vida, quando membro de uma outra igreja, que as pessoas estabeleciam um padrão, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu lembro que tinha uma história até que tinha que dormir de calça comprida e manga comprida. Meu Deus do céu, olha, eu sou calorento. Naquele tempo, na minha casa, nem ventilador tinha. Eu não conseguia dormir, eram noites. E ainda tinha as muriçocas, que aí, como estava tudo coberto, só tinha os pés também era de meia, Só tinha as mãos e o rosto. Eu amanhecia todo pintado, Por quê? Porque Jesus podia voltar e eu tinha que estar preparado, eu tinha que estar pronto para aquele momento. Se eu não tivesse, arrumado, eu não ia poder subir. Eram regras. Às vezes, querido, nós achamos que essas regras vão criar maior santidade em nós. É claro que a gente não pode viver o evangelho de qualquer forma. Eu não estou dizendo com isso que aí está liberado para você fazer o que você quer. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou querendo dizer que a gente tudo tem que fazer com decência e ordem. A gente precisa ter esse cuidado. A outra coisa que a gente aprende também, que a gente pode aplicar, é que a graça tira a pressão em nosso testemunho. Deixa-me ilustrar. Anos atrás, eu costumava sentir, pelo menos no meu subconsciente, que eu precisava pressionar as pessoas para a salvação. Então, se eu encontrasse uma oportunidade, eu colocava aquela pessoa contra a parede e falava para Jesus. E insistia. E se ela no final não aceitasse Jesus, eu ainda ficava ali pegando no pé dela. É tipo aqueles pregadores que começam a fazer o apelo. Aí, faz o apelo, ninguém vem à frente.
Aí começa, olha, Deus está me revelando que tem gente aqui que ainda não aceitou Jesus. E tem gente para aceitar Jesus. Sempre tem alguém para aceitar Jesus, né? Principalmente quando tem visitante. E aí ninguém recebe a mensagem, ninguém levanta a mão e diz assim, olha, eu quero te dizer hoje que a tua vida está em risco. Você não aceitando Jesus, você pode sair daqui e morrer ali na esquina. Ainda está jogando maldição, né? Ou seja, a pessoa quer tomar o lugar do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está convencendo. A gente precisa ter cuidado com isso, queridos. Não quer dizer que a gente não deva ser enfático no apelo. Não quer dizer que a gente não deva reforçar o apelo. O que a gente não pode é querer tomar o lugar de Deus, do Espírito Santo, para a salvação de vidas. O nosso trabalho é deixar a mensagem clara. É o trabalho de Deus salvar os perdidos. Nós não salvamos as pessoas. É Deus que o faz. É importante esclarecer que este não é um argumento contra o zelo, contra o fervor espiritual. Chamar as pessoas para o apelo é algo que nós podemos e devemos fazer. Agora, precisamos saber que é o agir de Deus que transforma o coração do homem. Quinta coisa que nós aprendemos com a Sola Galatia é que ela não é uma doutrina popular. Nunca foi popular com um homem não regenerado. No entanto, somente a graça é inteiramente bíblica. Ninguém pode ser salvo sem a graça de Deus. A nossa salvação depende inteiramente de Deus. É isso que significa somente a graça. Você não contribui para a sua própria salvação. Somos salvos pela graça por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. É o Espírito Santo que derrama na nossa vida para que nós possamos alcançar a graça do Senhor. Martinho Lutero colocou essa verdade de forma muito esclarecedora. Ele disse, Deus cria fé no coração humano da mesma maneira que Ele criou o mundo. Daí ele completa, Ele não encontrou nada e criou algo. Foi assim que Deus fez o mundo. Não encontrou nada e criou algo. Foi assim que Deus fez com a sua vida e com a minha vida. Não encontrou nada, só pecado, rebeldia. E fez algo. Nos perdoou, nos deu a fé, nos deu a sua graça. Como igreja, nós somos herdeiros dessa redescoberta do ensino das Escrituras sobre a graça de Deus. É por isso que esse ensino, somente a graça, é tão importante. Porque o que a gente observa às vezes, naquilo que é pregado nos nossos dias, e que a gente às vezes acompanha na internet, ouve no rádio, é que você pode de alguma forma aplacar a ira de Deus. Isso não tem nada a ver com santidade. Santidade é um processo após a salvação. A gente não está falando aqui daquilo que vem depois da justificação. Estamos falando aqui do momento que antecede a salvação. É como nós nos encontrávamos. É como as pessoas lá fora estão, afastadas, rebeladas de Deus, distante dos caminhos do Senhor. Santificação é aquele momento, é aquele processo na nossa vida, durante os dias da nossa peregrinação desse mundo, que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. É por isso que ele diz, sede santos como eu sou santo. É um caminho a ser percorrido, não acontece da noite para o dia. É algo que você vai mortificando todos os dias, você vai vendo algo que não agrada ao Senhor, e você vai lutando contra a carne, você vai lutando contra o mundo, você vai lutando contra o diabo, porque o seu desejo é agradar ao teu Deus. Até o dia em que nós receberemos um corpo glorificado, estaremos na presença do nosso Deus eternamente, e o pecado já não terá domínio sobre nós. Mas até lá, estamos nessa jornada, nessa caminhada, nessa peregrinação. Queridos, os reformadores do século XVI redescobriram essa verdade das Escrituras. Eles redescobriram porque essa verdade estava lá nas Escrituras, mas que infelizmente a Igreja Católica não entendeu. Mas os reformadores redescobriram essa verdade que havia sido esquecida por muitos em seus dias. E agora, a sola gratia, somente a graça, faz parte da herança espiritual que nós, igreja do século 21, recebemos. É por isso que ela é importante para as nossas vidas. É por isso que cada uma daquelas solas são importantes para a igreja dos nossos dias. São pilares da igreja reformada protestante do século XVI, mas também são pilares da igreja cristã evangélica do século 21, e até que Jesus volte. Eu sei que muitos são contrários a esses ensinos, pessoas que abraçam o liberalismo teológico, pessoas que abraçam um conformismo com as ideologias desse mundo,
Mas aqueles que buscam seguir biblicamente a vontade do Senhor, vão entender aquilo que Deus fala aos seus corações. Acredite, Deus te amou, Deus te ama, e vai te amar em Cristo Jesus para sempre. Para sempre. Viva grato a Deus por sua graça que foi derramada na sua vida. Tenha um sentimento de gratidão. Ontem, quando nós estávamos aqui orando, e a Sueli levantou a sua voz em oração, ela falou de gratidão. Queridos, como nós precisamos ser gratos a Deus, porque nós não merecíamos o seu amor, o seu perdão, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos alcançou e nos colocou sobre a rocha, nos limpou de toda a sujeira, curou as nossas feridas e nos deu vida e vida com abundância. Cuide do seu coração para evitar o orgulho pessoal ou a vanglória. Precisamos cuidar. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Toda glória seja dada a Deus. Esse é um dos pilares, é uma das solas. Somente glória a Deus. Vamos ver no final. E por último, compartilhe entusiasticamente, entregando a mensagem da graça de Deus às pessoas ao seu redor. Você um dia foi alcançado pela graça de Deus. Alguém um dia compartilhou com você a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue? Alguém chegou até você com um testemunho, com uma pregação, com um impresso, com uma mensagem da internet, com uma ligação telefônica. De alguma forma, você foi confrontado com o seu pecado e a graça de Deus te alcançou. Que nós possamos, queridos, valorizar a sola gratia, somente a graça, e jamais sermos enganados por falsos ensinos. E aí eu quero encerrar fazendo uma observação. Nós, cristãos, nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Porém, nós somos salvos para as obras. É por isso que nós voluntariamente servimos na casa do Senhor. É por isso que voluntariamente nós pregamos o Evangelho. É por isso que voluntariamente contribuímos com a nossa renda na casa de Deus. É por isso que voluntariamente visitamos os enfermos e os órfãos. É por isso que voluntariamente nos congregamos e mantemos comunhão uns com os outros, apesar das nossas diferenças. Porque o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Porque o que nos une é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos.